14 de novembro de 2020. Veja os destaques do Band Empresarial deste sábado. Nós vamos conversar com o secretário estadual de saneamento. Ele vai falar sobre o marco regulatório sancionado agora em julho de 2020. Universalização, que é aquela meta de você levar ao serviço de abastecimento e água e esgotamento sanitário para um determinado contingente. No caso, até 2033 é a meta que a gente universalize tanto o esgotamento sanitário quanto o abastecimento de água. Nós teremos também uma entrevista com César Almeida, presidente da Junior Achievement Bahia. E ele vai falar de um evento que a Junior estará fazendo agora no mês de novembro. Nosso foco principal é justamente discutir o papel da educação empreendedora nesse momento da história do mundo, principalmente do Brasil e da Bahia. Fique com a gente, este é o Band Empresarial e eu sou Azevedo Filho. E vamos falar com o secretário estadual de saneamento, Leonardo Góes. Bom dia, secretário. Um prazer ter você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, o prazer é nosso. Secretário, nós estamos aí sancionado a partir de julho pelo presidente Jair Bolsonaro o novo marco regulatório do saneamento. E aí a gente fica na explicação para todos os nossos telespectadores o que significa esse marco regulatório e qual o benefício para a população nacional. Azevedo, realmente houve toda a revisão da base regulatória e legislativa também sobre saneamento. Isso deixou regras claras, principalmente colocou metas de universalização, que é aquela meta de você levar ao serviço de abastecimento e água e esgotamento sanitário para um determinado contingente. No caso, até 2033, é a meta que a gente universalize tanto o esgotamento sanitário quanto o abastecimento de água. Então isso ficou claro no marco legal, dentre outras coisas, outros aspectos que a gente pode discutir. Perfeito. E quais são essas metas? Eu me lembro que tem alguma coisa a ver com 99%, 90% para o esgoto, 99% para a água. Qual é essa meta, exatamente. Secretário? É a meta ambiciosa, obviamente, mas a população também, quando você está falando de 13 anos e de um serviço que é básico, está no nome, né? Saneamento básico. Sim, é 90% de cobertura de esgotamento sanitário em todo o país e 99% de abastecimento de água. Significa que 99% dos domicílios brasileiros, sejam eles na zona rural ou na zona urbana, terão que contar com água tratada até 2033. A gente sabe que, pelo menos na população nacional, 100 milhões de brasileiros estão sem a questão da água nas suas casas. E isso é quase um Japão. O que eu diria é o seguinte, nosso estado, como é que está, secretário? Nosso índice é muito perto do índice nacional. Na parte de esgotamento sanitário, ele é mais complexo e assim, mais deficitário no país todo. Na cobertura de água, a gente tem uma cobertura quase beirando aos 90%, principalmente em núcleos urbanos. Na área rural, esse índice é menor, até porque a gente está num estado com 2/3 no semiárido, temos algumas obras que necessitam de grandes obras, de grandes investimentos para que a gente possa realmente dotar o estado todo, um estado que tem também uma dimensão continental e um problema, obviamente, numa região onde tem pouco recurso, tanto de superfície quanto de subterrâneo. E aí você tocou num ponto muito importante, secretário, que é a questão dos municípios menores, daqueles municípios mais pobres. Essa meta é possível de se alcançar e daí talvez ter feito a questão da regionalização de alguns municípios? Perfeito. Esse, a gente acredita ser o caminho. Os municípios menores, eles não podem ficar a par, essa é uma preocupação, a gente entende a dinâmica, a própria abertura para que a gente traga ou faça parcerias com o setor privado em obras, em serviços de saneamento, mas a preocupação é exatamente os municípios menores. Acho sim, o Estado fez uma lei complementar em 2019, ainda antes do marco, regionalizou, até para que você tenha escala e ganhos com a economia de escala, serviço regionalizado, você dá poder de barganha àquele município pequeno,
atrelado a uma micro-região, ele tem como poder concedente um poder de barganha maior, seja com a empresa estadual, seja com a empresa privada, para negociar melhor. E como o governo está prevendo esse projeto de parceria com a iniciativa privada, para que possa ser feita essa universalização? Sim, a gente já tem diversas iniciativas em curso, né? Então, temos estudado algumas PPPs, isso já vínhamos estudando, temos na fase de conclusão de uma importante na região metropolitana de Feira de Santana, que envolverá água, esgotamento sanitário, ou seja, todo o serviço. Também estamos estudando modelagens adequadas aí nessas regionais que foram criadas através da lei complementar. Então, estamos estudando essas regiões e achando os modelos, seja de PPP, de concessões, subconcessões ou mesmo de melhoria de eficiência da empresa estadual, a Embasa. Que bacana. Agora, claramente, esses modelos, a gente prevê aí um investimento, evidentemente, privado para poder entrar dentro dessas concessões. Por exemplo, citado aí a região de Feira de Santana. Quantos municípios estão envolvendo essa região de Feira de Santana, secretário? A região metropolitana de Feira, se não me engano, ela tem 11 ou 12 municípios e a gente está estudando um modelo que agregue mais alguns. Então, seria uma região metropolitana ampliada ainda com mais um território ou uma micro-região. São vários municípios, portanto. E isso implica também em fazer essa parceria, levando-se em conta a universalização do esgoto e do abastecimento de água nessa região toda. Então, esse é um grande investimento, esse é um investimento que o Estado pretende fazer em parceria com o setor privado, dentre outras iniciativas, como eu falei. Então, o Estado está aberto, sabe, inclusive com a diminuição dos recursos, que vem já num recorte, no mínimo aí de 2015 para frente, uma forte diminuição do recurso federal para esse tipo de obra, para esse tipo de serviço. Perfeito. E aí, evidentemente, sai um marco regulatório desse, dá para o empresário, né, a segurança jurídica para poder participar de um processo desse, mas, evidentemente, também, o que a gente fica, assim, na expectativa é que governadores que possam estar abrindo mão, e os municípios também já vinham se fazendo isso, como o senhor próprio disse, que já havia acontecido, e não tinha muita aderência ainda. Qual o ponto que o senhor vê como sendo um ponto determinante para que agora os empresários possam, de alguma forma, aderir de forma mais efetiva dentro dessa universalização da água e esgoto? Eu acho que a regulação do serviço, né? Coube a Agência Nacional de Águas fazer normas referenciais para a regulação em todos os estados. Então, existe um pool de agências dos estados, municipais, enfim, são regras diferentes para cada concessão ou cada estado. Eu acho que uma regulação confiável e uma fiscalização, indicadores precisos, acho que isso traz o arcabouço jurídico institucional adequado para o investimento privado e mesmo para o investimento público. É isso que o senhor falou de maneira muito correta, ou seja, evidentemente, todos nós aqui que estão assistindo sabem que existe um certo temor, mas a entrega para a iniciativa privada, sempre tem aquele modelo que fica se perguntando isso num instrumento de tanta importância como é a água e esgoto. Mas aí o que fala, você falou das regulações. Existem índices que vão ser apurados para se medir qualidade, e aí, caso não aconteça, com certeza dos contratos terão as cláusulas para poder ser verificadas, e se for o caso, sair a empresa que foi vencedora e entrar outra empresa, concorda? Isso vai valer, inclusive, para as empresas estaduais, acho. Que a clareza nos indicadores, isso também força um processo de melhorar a eficiência das empresas. Nós temos uma empresa que é a quarta do país, uma empresa que tem um histórico e também tem feito um esforço para modernizar, mas eu acho que isso acelera o passo com uma regulação. Eu acho que ela é bom e benéfica para todo o ambiente. E aí gera negócios, obviamente, a água, como o senhor falou, diferente de energia elétrica. A energia elétrica você ainda vive sem. É verdade. Mas a água é um bem que é essencial à vida, é preciso cautela aos gestores, por isso planejamento e por isso estudos para balizar esse tipo de decisão, esse tipo de parceria, com muita cautela, mas assim, sem perder o rito da história, porque temos também uma população que carece por serviços e a gente necessita realmente ampliar investimentos para a população. E o usuário, eu acho que ele tem que ser
o alvo nosso de preocupação é o usuário, nem a empresa, nem o Estado, enfim, mas eu acho que é o consumidor, a população é que tem que ser o melhor modelo que seja para o usuário. Verdade. Mas, secretário, e aí nesse caso, já que a gente está tratando disso, o governo do Estado entra como um fiscalizador desse processo, a Embasa pode, inclusive, também participar dessa concorrência que vai ser aberta para isso. Sim, como a Embasa, vai funcionar? Ela já presta serviços por contrato em diversos municípios, alguns municípios ela presta o serviço de forma efetiva, então é um patrimônio público também, são os investimentos que ela fez em determinados municípios, sim, ela pode ser através de parcerias com o setor privado, como a gente está pensando, os PPPs, o Estado, além de ser prestador, aí nesse caso, parceiro do privado, através da sua agência reguladora, claro, com autonomia do órgão regulador, mas o Estado também tem esse papel de regular o setor, definir uma política tarifária adequada, enfim. Então, o Estado tem dois papéis, nas parcerias e também na própria regulação do serviço. Perfeito. E aí os presidentes saiu de alguma forma vetando alguns pontos também dessa nossa lei. E aí um deles é a impossibilidade de ampliação do prazo determinado de 30, 35 anos. O que é que o senhor entende com relação a isso? Quando toda lei, obviamente, ela é passível de ter alguma modificação ou aprimoramento. Ao mesmo tempo, você estabelece um prazo como uma meta, você já inicia abrindo mão de possibilidade de ser elástico quanto a isso. Imagino que esse é um ponto a ser discutido mais à frente. Perfeito. A princípio, eu acho que você tem que estabelecer um marco temporal claro e não abrir no início já uma possibilidade de ampliação. Mas eu acho que isso pode acontecer e até deve, ao longo do tempo, em questões de circunstâncias e peculiaridades do próprio território nacional, que é bem diferente e diverso. E isso, realmente, qualquer coisa que nivele, usando um país como nem o nosso Estado, talvez você conseguisse, dada a dimensão e a peculiaridades, como eu falei, regionais, é difícil você estabelecer algo que seja linear. Perfeito. Secretário, o senhor, conheço bem o ritmo de trabalho do senhor, muito intenso para rodar essa Bahia toda, como a gente bem sabe, gigantesca que é. Mas existem algumas datas, como é que o governo está entendendo, a sua secretaria está definindo alguns marcos já, por exemplo, para as primeiras ações com relação a essas regionalizações e colocar na rua essas primeiras PPPs? Sim, já estamos com a fase de estudos que deve ser concluída até dezembro. Nossa expectativa do edital de licitação até meados do próximo ano. Essa grande, que eu falei, envolvendo a região metropolitana de Feira. Outros processos em curso, estudo de viabilidade de abertura de capital e outras PPPs, elas estão em fase de estudos, já, elaboração de planos. A gente também trabalha com 2 entregas grandes no próximo ano e, na sequência, a gente precisa e é necessário estudar o estado todo, sob pena de você deixar uma região ou você não pode só fazer pensando no filé, né? Nas regiões metropolitanas. Então, a gente está fazendo um estudo amplo, inclusive discutindo com o próprio BNDES, um estudo que olhe o escopo do estado todo e a gente possa fazer de forma faseada. Isso também dá mais segurança para o setor público e também para o setor privado, saber que são vários movimentos acontecendo na sequência, não dá para se fazer tudo junto e, ao mesmo tempo, não pode só pensar no filé da coisa, porque a gente tem que olhar o estado como um todo. Perfeito. E o que eu percebo, e um movimento muito grande em termos dos empresários, é exatamente em cima disso. A gente vê uma movimentação muito grande, ávidos que estavam por isso, e eu acho e tenho certeza aqui que a gente vai ter um sucesso muito grande, principalmente aqui na nossa Bahia, que eu acho que aí tem muita gente aí precisando ter esse apoio, esse saneamento e essa água, que é um bem de primeira necessidade. Azevedo, a abertura é verdadeira. Nós somos o primeiro estado do Brasil a estar com a regionalização em curso. Então, elas já foram criadas com CNPJs próprios. Isso é uma evolução na concessão do serviço. Você está falando de dividir a titularidade para um serviço de bem comum, como é a água. Então, um exemplo claro, aqui em Salvador, 60% da água da região metropolitana vem de um manancial que está no recôncavo, de um rio que passa por uma outra região. É normal você tratar, obviamente,
a escala geográfica de um município não é mais adequada para você tratar a política de recursos hídricos no geral. Então, estou citando um exemplo, mas somos o primeiro estado a estar com isso pronto, que hoje é uma condição para investimentos. Então, já estamos, inclusive, ajudando ou dando informação a outros estados, a gente se antecipou e isso nos coloca aí, talvez, numa esteira na frente, inclusive, para receber investimentos. Estamos na fase de ouvir o mercado e aqui, com um programa empresarial, dizer que o estado realmente está aberto para acatar parcerias para avançar no serviço de saneamento na Bahia. Obrigado, secretário. Obrigado. Leonardo Góes, secretário de Saneamento Estadual. E aqui, minha gente, vamos lá, está sendo aberto aqui. Vamos entrar nisso porque a gente precisa tornar nossa Bahia ainda muito melhor. Obrigado, secretário. Obrigado, Azevedo. Bom dia. Bom dia a todos. E a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta para conversar com César Almeida, presidente da Junior Achievement Bahia. Fique aqui.